Bora. Eu, Edivalda Anias Costa, filha de Sapeaçu, nasci em 18 de julho de 1953, o ano em que Sapeaçu se tornou cidade. Nasci na fazenda Genipapo, próximo ao Janico, em Sapeaçu, na fazenda do senhor. Hoje é ali próximo, hoje não há mais essa casa, essa fazenda, que já foi transformada assim em uma área para criatório de animais. Mas antes tinha uma fazenda muito grande que pertencia aos meus avós. A minha avó veio do Pacheco, da família Pacheco. E o meu avô foi também aí dessa mesma região, próximo ao São Felipe. Não era de São Felipe dita propriamente, mas era uma cidade próxima, uma região próxima ao São Felipe. Chamava-se Felipe Neri. Ele, por sinal, foi até delegado nessa cidade um período da vida dele. Meus pais se casaram lá no Genipapo. Meu pai se chamava Aureliano Marcelino Anias, conhecido como Douglas. E minha mãe, Amádia Claudino Anias. Assim, uma pessoa também muito conhecida, vindo de uma família assim, muito religiosa, tinha assim, uma educação assim, muito especial. A minha infância sempre vivi em Sapeaçu. Estudei em pequenas escolas que tinha aqui em Sapeaçu, como a escola de Dona Glória, a escola de Dona Zozó. Meus primeiros anos foram nessas escolas. Depois passei para as escolas municipais. E o segundo grau eu fiz no Cenecista, hoje atual municipal, escola municipal de Sapeaçu. A minha adolescência, eu sempre vivia, não vivi uma adolescência assim, de muitas festas, de muito lazer, porque na época não tinha, e também fui criada assim num regime de obediência aos pais, só saía com os pais ou com famílias que os pais confiavam. Mesmo assim conheci o baile de Baixa do Palmeira, baile de Caipira, que tinha em Baixa do Palmeira, cheguei aí com familiares. Festas religiosas também sempre participei. E as demais coisas, só mesmo aniversário, festinhas, rezas que tinha aqui na região. Alguns amigos que eu tinha aqui nessa cidade, pessoas assim, muito conhecida e de uma linha, assim, de uma postura muito grande. Na minha infância, eu tinha uma amiga que chamava Miriam, era filha de Dona Mirinha, hoje elas vivem em São Paulo. Aqui nessa mesma rua elas viviam. Também Zene, a professora Zene, que assim foi e continua sendo a minha amiga. Assim que ela chega em Sapeaçu, ela não deixa de vir na minha casa, de me encontrar na igreja, sempre alegre, sempre trazendo novidades e querendo saber como a gente está vivendo, e eu também querendo saber como ela está. Também Maria do Carmo, uma professora amiga, e assim, muito conhecida, de um talento muito grande para alfabetizar crianças. Continua também vivendo fora de Sapeaçu e amiga, quando aqui vem me visita. Também Hilda Souza, a família de Dona Isabel, que aqui dessa rua era uma grande amiga minha, que estudávamos juntas e vivíamos juntas, conversávamos e brincávamos muito juntas. Meu irmão Edinaldo brincava muito com ela, estudávamos na mesma sala. Então, assim, era uma amiga muito presente na minha vida.
E sempre tive amigos e sempre, atualmente tenho muitos amigos nessa cidade. Sou muito conhecida de criança, de jovens, de idosos, enfim, tenho muitos amigos. Toda essa Sapeaçu me conhece. A contribuição que eu dei para essa cidade, Sapeaçu, foi trabalhando. Primeiro eu entrei para a escola de adultos. Trabalhei 5 anos nessa vida. Naquela época, a gente pegava pessoas realmente analfabetas, que nada conhecia. Depois, a gente não tinha como escolher, pegava pessoas de todos os níveis. Ia para a escola pessoas bêbadas. Naquela época não tinha a droga que existe hoje, famosa. Mas tinha a bebida, tinha a prostituição, tinha pessoas que não tinham nenhuma formação. E aí eu comecei a minha vida de educação, foi com este povo. Mas esse povo sempre me respeitou, me amou, me considerou. E até hoje ainda existem lembranças dessa escola, desses estudos. Também tive uma pessoa assim, que me marcou muito na minha vida aqui nessa rua. Era Dona Hilda Souza, conhecida como Dona Nininha, e seu Cheiro. Eram vizinhos meus da primeira casa que eu morei assim que me casei aqui nessa cidade. E além desses vizinhos, também eu formei a minha família aqui nessa cidade. Me casei com um rapaz da zona rural, que é conhecido hoje como Manuel do Bar, Manuel Rodrigues Costa. E aí tive meus primeiros filhos, que foram gêmeos, Paulo e Paula. Hoje ela é professora e ele é representante de vendas. Depois de um certo tempo eu tive Ediel, que também hoje reside aqui nessa cidade. E a minha contribuição aqui foi como professora. Trabalhei em várias escolas. A primeira que eu trabalhei foi na Escola Navarro de Brito. Estagiei na Escola Dom Pedro II. Depois passei para a Escola Heraldo Tinoco. E finalizei a minha carreira profissional no Castelo Branco, como professor de nível 1 e ocupando o cargo de diretor. Lá eu me aposentei com 28 anos e alguns meses. Mas graças a Deus a minha carreira profissional não tive assim nível superior, mas eu tive assim uma base, que sempre trabalhei em escola primária, de acolher meus alunos, colegas, sem ter problema nenhum com ninguém. Graças a Deus, nem pai de alunos, nem nada. Todos os problemas que surgiam eram contornados na própria escola, sem haver nenhuma violência. Então, graças a Deus, esse período que eu trabalhei com a Sociedade de Sapeaçu foi um período assim, agraciado por Deus. Eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade para chegar até aos poderes maiores da nossa cidade. Já falei que a minha família foi fundada aqui, só tenho um neto que é Davidson Rodrigues Anias, e os outros 2 filhos não têm nenhum filho. Eu creio que só vou ter de neto esse. Agora eu adoto muitos netos da minha família e de amigos que eu considero como netos. Então não me sinto assim sozinha nem isolada com poucos netos não, porque graças a Deus a minha casa acolhe sobrinhos, netos, amigos e desconhecidos. E peço a Deus que chegue até o fim dos meus dias sendo assim, sem ter problema nenhum. Não tenho medo de receber ninguém na minha casa. Tem a porta vive aberta, a janela vive aberta, não tem problema. Deus permanece aqui comigo, com todos, e nada de mal irá acontecer na minha casa. Eu vejo a minha cidade uma cidade boa, acolhedora. É uma cidade que não é violenta. Existem alguns casos, mas isso hoje, nos dias atuais, isso
é normal. Então, é uma cidade assim que acolhe a todos, é abençoada, graças a Deus, e desejo que continue assim e que aqueles que venham assumir o poder, que possa crescer a cada etapa de seus mandatos, deixando sempre marcas boas para a nossa cidade. Eu vejo Sapeaçu como uma mãe acolhedora, que acolhe os seus e acolhe aqueles que visitam e que vêm conviver aqui. Essa cidade fazendo 69 anos, eu tenho assim muita ligação com a minha idade, porque eu também vou completar 69. Então eu acho isso um ponto positivo, né? Entre eu e ela. Nós somos amigas e vivemos assim de mãos dadas. Algumas personalidades que me marcaram e me marcam nessa cidade. Em primeiro ponto, eu classifico Edinaldo Claudino Anias, conhecido como Dinho de Doga, que vivendo com ele, falando até a língua que ele não mais falava, porque falava com dificuldade, eu sempre falei, reconheci e falo que era uma grande personalidade dessa cidade, um grande homem. Só nós que participamos e vivemos com ele e somos lado a lado dele, irmãos, pode afirmar uma coisa dessa. E também lembro muito de seu Jerônimo e Dona Nália. Participei de grupos de casais com ele, de grupo de concílio, e assim achava um casal muito forte. Seu João Peixoto e Dona Malvina também. Seu Moisés, pessoas assim muito respeitosa, muito de grande conhecimento. Seu Salvador do Mercadinho e esposa, né? Seu Mundinho Machado e esposa. Todas essas pessoas, atualmente, Dr. Gesso, família, né? São filhos dessa cidade. Então, são muitas pessoas que existem nessa cidade que têm. Esses são os que são destacados. E aqueles que a sociedade não destacou por um motivo ou outro, também nós temos muitas pessoas. Aqui nessa rua mesmo tinha uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, Zé Valença. Hoje tem Bruno, o filho dele. Eu era uma pessoa assim, muito querida na nossa casa, brincava muito, sorria muito aqui junto com meu esposo. E assim, a pessoa que deixou saudade no nosso coração, né? E também tinha uma outra pessoa aqui, que na sociedade vivia aqui, mas não tinha assim muito conhecimento, mas era uma vizinha de grande qualidade para mim, era Dona Edésia. Morava em frente à minha primeira casa, mas era uma pessoa assim, muito me respeitou e muito colaborou em uma etapa muito difícil que eu passei na minha vida. Então, em memória a ela, assim, os meus agradecimentos e que o Senhor possa dar um descanso acolhedor na alma dela. A rua aqui em Sapeaçu, todos os bairros aqui eu conheço, todas as ruas, mas em especial está a Rua Nova, onde eu cheguei para aqui com na base de 5 anos de idade, e aqui eu morei, a primeira casa foi hoje onde é a casa do seu Toninho e Edna, é aqui próximo. Então foi a primeira casa que meus pais moraram nessa rua. Então aqui eu conheci muita gente, conheci vizinhos que tinham problema, como Dona Laura, problemas de deficiência, mas meus pais nos criou para que a gente pudesse ajudar aquele que não podia fazer suas atividades. E lá eu ia para essa casa, ajudava a Dona Laura. Eu lembro como hoje, ela tinha um fogão de lenha e fazia carne temperada, aquele tacho de carne, eu ia virar aquela carne de um lado para o outro para fazer a carne de panela, que eu conheci. Também tive Dona Isabel, a mãe de Dete Lima, Isabel Lima. Eu dormia com ela porque ela tinha problemas já na idade, aí a filha dela que morava no Rio, aí falou com meus pais para eu acompanhar ela. Eu deixei de dormir com Dona Isabel depois que eu conheci
primeiro namorado, que foi o Manuel, e com ele me casei. Aí eu deixei de viver com ela e dormia na minha própria casa, porque lá já estava em uma idade que eu tinha responsabilidade, meus pais tinham que ter responsabilidade de me acompanhar na visita do meu namorado. Então, nessa rua aqui, eu conheci todo mundo. Seu Cláudio, hoje é meu vizinho. Uma família excelente. Uma família de grande educação doméstica. Eles criou os filhos dele sem ter problema nenhum com vizinhos, respeitando todos, ajudando e acolhendo a todos. Seu Cláudio já tem 96 anos, eu continuo visitando, dando risada, dando força a ele. Quando ele disse que ia estar perto de morrer, eu digo a ele que ele vai viver mais de 100 anos. E lá eu sento e bato um bom papo com a família. E eles também, eu sei que eles também me têm a maior consideração. A esposa dele, Dona Judite, já faleceu, mas era gente do coração da nossa família. Então, aqui nessa rua eu conheço todas as pessoas. Quando chega alguém querendo saber informação de quem mora aqui, para fazer uma entrega, procurar saber de alguma coisa, eu sempre digo não. Nessa rua morou ou não mora, porque eu conheço todos os vizinhos. Quando alguém vem procurar uma casa para alugar aqui nessa rua, eu digo aqui não tem, porque quase todos aqui são proprietários, porque eu conheço todos. Então, graças a Deus, nessa rua eu tenho uma grande memória. Hoje eu moro na casa de uma pessoa que prestou um grande serviço aqui à região, que era a parteira, Dona Leonor. Então, ela viveu nessa casa e aqui eu ainda tenho memórias até de plantas dela que ela tinha aqui. É o jasmim que ela tinha aqui no quintal. Então, a essa rua eu desejo que continue assim como uma família, que acolhe, que todo mundo conhece, todo mundo respeita e vivemos assim unidos. Uma história engraçada que aconteceu aqui na nossa cidade foi uma noite que nós estávamos todos dormindo, ainda jovens, e de repente se bateu na porta um sobrinho de meu pai, Milton, que morava aqui próximo, para chamar a gente para sair de dentro de casa, que estava pegando fogo o posto de gasolina de seu José Reis. Então essa foi uma noite assim inesquecível, foi uma história, foi engraçada, a gente conta hoje dando risada, mas naquela noite foi um pavor. Aí nós saímos, fomos parar no Ferraz, na casa de, hoje é Roque, o filho deles, um dos membros dessa família é Roque. E a mãe dele chamava Dona Zefa. E aí lá nós ficamos, acabamos de amanhecer o dia lá. Aí nessa noite até irmãos meus quebrou a clavícula, caiu e aconteceu esse acidente. Depois foi se saber o que aconteceu e providenciar médico. Mas foi assim uma noite muito atribulada. E uma coisa assim forte que marcou também a família e a rua era como meu pai, Douglas, festejava o São João. Ele tinha muito carinho por essa festa, muita alegria, e ele levava meses guardando coisa e programando coisa para a festa do São João. E essa festa, assim, ele fechava mesmo o São João com a fogueira, com o quem, com a mesa arrumada, mandava fazer um jacaré de pão para botar na mesa, vários tipos de licores, canjica, vários tipos de bolo, tinha para ornamentar a festa. Ele fazia chouriça para vender e também para dar ao povo na festa. Ele era matador de porco, assava carne de porco, tripa, tudo que tinha assim de novidade, ele trazia para a fogueira, para um quem, para oferecer às pessoas. Mais tarde, ele já estava tomado pelo licor, mandava até o povo embora, mas logo cedo, a partir das 4 da manhã, era para receber amigos. O doutor Gerson assim, dava a ele carneiro, ele preparava aquela panela de carneiro para receber o povo na porta. Então, assim,
a gente lembra de todas essas memórias, de todo esse passado aqui em família. E meu irmão Edivando, que é conhecido como Biriba, traz muito essas memórias para a família. A gente dá risada, a gente conta, a gente quando fala com os irmãos lá de fora, é lembrando, é contando essas coisas da festa. Então eu sonho para essa cidade que está fazendo 69 anos, que ela continue sendo uma cidade acolhedora, uma cidade que está crescendo e vai crescer a cada dia mais com a chegada de tantos jovens que estão inseridos nesse novo contexto da evolução dos nossos dias atuais, que nós recebemos através do celular e através agora da informática, e os jovens estão assim avançando. Então, no futuro vai surgir muitos jovens que podem crescer e ser também representantes da nossa cidade. Eu desejo para Sapeaçu dias melhores e que ela possa, assim, sempre estar presente na vida dos seus filhos e daqueles que vêm morar aqui e que abraça como terra-mãe. A Sapeaçu, parabéns, e que todo esse povo possa crescer e viver em paz. Ao prefeito atual, Dr. George Góes, parabéns, e que ele possa, sim, encerrar o mandato dele com chave de ouro. Deus abençoe todos e que Deus possa, sim, agraciar quem está homenageando e todo aquele que vive aqui e tem Sapeaçu como terra-mãe. Deus abençoe.